está aqui hoje com o Lourenço Chianti. O Lourenço, ele trabalha na Rede 4, ele trabalha junto com o Nicolas Porro. Nicolas Porro é uma espécie de Tucker Carlson. Eu, por exemplo, eu vejo o Nicolas Porro como o Tucker Carlson italiano. Eu vejo assim, talvez eu esteja exagerando, magari forse Lorenzo, se sto esagerando, lasciami sapere, perché ho appena detto che io vedo Nicola Porro come il Tucker Carlson italiano, dai, mas se tu pensa diverso, puoi dire. Allora, o que eu vou perguntar para o Lorenzo é o seguinte, Todeschini, Rafa e professor Schimmer. A repercussão internacional disso que estava acontecendo no Brasil, tá? Porque, primeiro, o que acontece? Quem acompanha meu trabalho sabe disso. O que acontece aqui no exterior? Eles replicam a narrativa da mainstream. Ou seja, aqui na Itália, eles replicam Globo, Folha de São Paulo. É isso que eles replicam aqui na Itália. Por outro lado, no Brasil, eles replicam Rai e as mainstreams daqui. Eles não replicam nunca Rede 4. Você nunca vai chegar uma mensagem no Brasil falando da Meloni ou do Salvini através da Rede 4, é sempre através da Rai. Sto dicendo, Lorenzo, che funziona così. Le notizie che arrivano qua in Italia, del Brasile, viene della mainstream brasiliana, no? Che è la mainstream di sinistra, praticamente. E se la stessa roba all'inverso, no? La notizia che arrivano del Brasile in Italia è la notizia della mainstream brasiliana che è di sinistra, capite che voglio dire? Allora, faccio vedere qua, Rafa, me dá uma mano qua, me dá uma ajuda aqui, eu quero compartilhar um artigo que o Lourenço escreveu sobre o Lula. Deixa eu ver aqui, Rafa, por favor, coloca esse artigo que ele escreveu. Manda aí. Vai. Tá. Guarda. Questo è un articolo, esse é o artigo que o Lourenço escreveu, tá? Clica em traduzir, botão direito e traduzir. Vamos lá, traduzindo assim, a grosso modo, digamos assim. Tipo, aqui ele está mostrando o quê? O silêncio da esquerda em relação ao apoio ao Lula. Porque a esquerda, né, que aqui na Itália chama sinistra, né, a sinistra italiana é em silêncio, né, ficou em silêncio com o apoio do Lula ao Putin, e também em relação a Hamas e todas essas coisas. Né? E o Lourenço escreveu um artigo falando disso, quer dizer, a esquerda italiana. Vocês lembram quando o Lula veio aqui, fez um tour pela Europa, né? Ele visitou Macron. Aqui na Itália, ele visitou o Letta, que na época era o líder do PD, certo? Enfim, ou seja, todo esse pessoal da esquerda, quando ele foi em Paris, ele foi com a Ana Hidalgo, que é uma socialista, ou seja, o Lula foi recebido pelas piores pessoas aqui da Europa. Essa é a verdade. Naquela época. E o Lourenço escreveu falando, pouco tempo faz, falando, essa esquerda apoiou tanto o Lula, mas agora fica em silêncio pelo apoio dele à Rússia, apoio contra Israel, enfim. Agora a esquerda fica em silêncio em relação a isso. O que eu vou perguntar para o Lourenço, gente, é o seguinte: como ele vê a questão do free speech, da liberdade de expressão aqui na Itália? Lorenzo, grazie mille per venire qua. Grazie a voi. Thank you for inviting me. It was really a pleasure to be here today. I would say that free speech is an extreme danger in Europe, in Brazil, as we are seeing right now, in the United States, and in the whole Western world. We are seeing that freedom of discussion is in danger worldwide and censorship is on the rise. We are experiencing a totalitarian shift like Orwell 1984 that remembers me what the philosopher Friedrich von Hayek once told about the road to serfdom. When individuals
when people deliberately lose their own independence, their own freedom, their own means, they can be easily manipulated by mainstream medias and being eventually enslaved by the political authority. We are seeing the blend of political correctness with new phenomena like cancel culture and wokeism, all coming from the United States. And all this poses a serious threat to our own existence and to our own civilization. As George Orwell pointed out, language is the fundamental basis of human thought. And this is the reason why the far left is aiming at manipulating the thought by changing the language, the way we speak currently. As for my country, I would say that Italy is now in a different situation. We are living the same horrifying episodes. And my country was once home to a fascist dictatorship. Then we unfortunately hosted the biggest communist party of the free world. And this is the reason why many large parts of our public opinion is hostile to freedom and doesn't want freedom of discussion. There are some worth mentioning episodes who happen in Italy and manages to make us understand what is happening here. Last year, I'm sorry, Lorenzo. Let me translate. We need to translate a bit because most sorry. of our audience. Let me translate. Vai, go ahead, Rafa, vai. Do some O Lourenço está falando sobre o desafio que é, porque ele foi falando, aí eu nem anotei, mas ele está falando basicamente sobre o desafio para a audiência que está vendo, de lutar em favor da liberdade, porque, como ele falou, a Itália sempre foi um país fascista e comunista. Desde a época das máfias, obviamente ainda existe máfia lá, ela se fundamentou dentro do que foi a máfia, tanto que o Império usou a máfia para destruir os seus inimigos e depois ficou aí largada, né? Mas o Ocidente, ele está sendo ameaçado justamente por essa censura que os comunistas, os socialistas estão impondo no Ocidente. Keep going, Lorenzo. I'm gonna take a note before when you start to speaking. I'm gonna interrupt you. Só uma parte importante da fala, desculpa. Só uma parte importante da fala do Lorenzo, que é a questão de ele dizer que lá a situação é muito parecida no Brasil em relação à esquerda, a manipulação da mídia, né? Então, eles vivem um momento muito parecido conosco. Acho que isso é um ponto importantíssimo de citar da fala dele, né? Principalmente essa parte da imprensa não se manifestar em relação às posições que são controversas, mas que a gente sabe que não tem controvérsia nenhuma do Lula, né? Sim, eu vou. I'm gonna interrupt you a bit more regard of translating, okay? Keep going. Okay. Yeah, but I mean, I think it's important, Rafa, if you can share, você pode compartilhar essa que eu coloquei. Lorenzo, volevo sentire la tua opinione su questo articolo che ha scritto la Maddalena Loi, no? In La Verità. Lasciami sapere, perché prima qua in Italia, no, si diceva, no, è un problema di Elon Musk. Ora, piano piano, si vede che infatti no, è un problema di un giudice che ha fatto la censura. Ou seja, no começo aqui na Europa, gente, eles falavam que é mais uma vez o Elon Musk arrumando confusão. E agora aqui na Itália já começa eles falarem, não, peraí, tem um juiz censurando. Teve um juiz que durante as eleições censurou apenas um lado da disputa eleitoral. Lorenzo, go ahead. Do your comment about this article, please. This article is really important because in Italy, nobody is talking about the Twitter file case who happened in Brazil. And this is extremely dangerous because mainstream medias are saying
that it is Musk's fault. The Moraes is right to censor whoever doesn't agree with him, because he say que ele está dizendo que ninguém está comentando sobre o esquema do Twitter, do Elon Musk, e consequentemente é culpa da empresa, é culpa do Twitter. Keep going, Lawrence. This is Twitter's fault because, according to Italian mainstream medias, Twitter is filled with far-right content. It doesn't correspond to the truth. And as you remember at the start of my interview, a lot of Italian politicians last year cherished when Lula narrowly won the presidential election. So almost everybody from the establishment loves Lula and the far left in Brazil. O Lourenço disse também que a maioria dos políticos na Itália, eles ficaram felizes porque o Lula ganhou as eleições. Keep going. Yeah, and progressive journalists changed their mind and created an alternative version of this story. This episode was reversed. We are seeing the reversal of truth. So this is Musk's thought. And a imprensa italiana, ela criou a própria versão dela relacionado a tudo que está acontecendo no Brasil. Eu creio que também ele está falando relacionado à ditadura, como acontece aqui em Portugal. Os caras dizem que o Bolsonaro que quer censurar, o Bolsonaro que está querendo voltar ao poder e dar um golpe, e é a mesma coisa que está acontecendo na Itália. Keep going. Rafa, compartilha essa página que eu te mandei da Rádio TV. Essa é a Maddalena Loi. Lorenzo, questa è stata la unica che ha fatto un articolo che posso dire che ha detto davvero cosa sta succedendo in Brasile, capite che voglio dire? Eu estou dizendo que essa jornalista, bota na tela grande, essa jornalista, ela foi a única que é a Maddalena Loi. Essa é a Rádio TV, gente. Você, ítalo-brasileiro que está assistindo a gente, a Rádio TV é a revista Oeste aqui da Itália. Então, eu aconselho que vocês no Brasil, ítalo-brasileiros, que assistam a Rádio TV. A Rádio TV fala muita verdade. Não que eu concorde 100% com tudo que eles falam, mas faz um bom trabalho. Foram muito censurados durante a época da gripe chinesa. Essa é a Maddalena Loi. Ela foi a única que escreveu um artigo justo, correto, explicando as atrocidades que o Alexandre de Moraes fez. A censura, a interferência e tudo o que o Alexandre de Moraes fez, como ele atuou para ajudar o Lula se eleger. Lorenzo, vai, por favor, vai, continua. Yeah, there are some progressive newspapers like Corriere, La Repubblica, which basically told that Twitter is a compromised platform and needs to be censored because it spreads fake news. One second. Ele disse que alguns da mainstream lá, que é o Corriere e La Repubblica. Corriere della Serra. Eles disseram que é importante que o Twitter seja censurado porque ele espalha crime de ódio, fake news, essas coisas, para ver o nível. É a Rede Globo deles, né? É a Folha de São Paulo, Keep going, Lawrence. Continua, Lorenzo, por favor. This is the way they are writing, sorry for this word, bullshit about what happened, because they even appreciated what the European Parliament did about fake news. They approved a new law, a very restrictive law, which basically censor whoever isn't not aligned with European establishment. And this can be related to what happened in Brazil. A gente eles são completamente a favor do que foi aprovado pela União Europeia, que tem uma sigla que eles vão censurar tudo, inclusive aqui na Espanha eles estão promovendo muito isso,
que vão censurar a todos, e assim, tudo que acontece na União Europeia, como ele tá mencionando, é que os políticos não é só, it's not only Italy, or Lorenzo, also in Spain. Spain e Italy is in the same level of agreement of European Union. É que a Espanha e a Itália estão no mesmo nível de aceitação de tudo que está acontecendo referente à censura aqui na Europa e nos países. Quer dizer que tudo que discorda deles, questões de mudanças climáticas, questões de gênero, todos esses vão ser calados. E se não for, o fato, vão ser calados e provavelmente ir para a cadeia, né? Continue, keep going, Lan. There is one point about the establishment newspapers. They talk about Brazil as a compromised country, a country that was plagued with extremism during Bolsonaro presidency. And Lula is seen as a savior of this country. Wow. Yeah. This is truly unthinkable. Ele está dizendo que o Brasil agora está comprometido com o extremismo, né? Agora, aqui na Espanha é ultraderecha. A gente nem sabe o que é isso. O extremismo por causa do Bolsonaro, e o Lula é o salvador do Brasil, ou da América Latina, no caso, porque o que a gente vê é que a extrema, não gosto de usar essa palavra, é que essa extrema mídia, essa mídia militante que deixou de ser mídia justamente para promover toda a agenda globalista, porque o PT só voltou à cena do crime por causa dos globalistas. Sim, Lourenço. Sì, Lorenzo, scusi, la stessa roba all'inverso. Per esempio, in Brasile, la mainstream media parla che la Meloni è una fascista, che ora, capite? É a stessa roba all'inverso. É assim, eu estou falando, gente, que é a mesma coisa ao contrário. Quando eles falam da Giorgia Meloni ou do Matteo Salvini no Brasil, eu lembro da Ilse Scamparini, eu não sei se vocês sabem quem é essa, né? A correspondente da Globo aqui na Itália, mora em Roma. Exato. Ela entrou falando, olha, chegou o Salvini, a Meloni, agora a Itália tem o risco de voltar ao fascismo. Quer dizer, é a mesma coisa ao contrário. Eles vivem num outro planeta. Lorenzo, vai, continua, por favor. We are seeing plenty of labels over libertarians like Milei, conservative politicians, Christians, because they're labeled as far-rightist. This is a global phenomenon, and also Italy stands as a country with manipulation of the political agenda from right to the center politicians. This is the way Bolsonaro's speeches are censored and are even manipulated. Words are changed to make people think it's a threat to democracy. Uhum. Ele disse, justamente todos aqueles que apoiam Milei, Bolsonaro, Trump, ele não me falou Trump, mas eu estou colocando Trump, todos que apoiam o cristianismo, esses são os extremistas, e eles fazem parte de como eu posso dizer, de uma, como que o Gilmar falou, de um esquema internacional liderado pela direita, do centro para a direita, para tornar o mundo muito mais fascista, muito mais... Essas ideias mirabolantes aí, que como a Ilse Scamparini e os demais criam na cabeça deles, justamente... eles criam justamente isso porque a única arma que a gente tem é as redes sociais de denunciá-los. Quando isso for censurado, como é que a gente vai falar? A gente vai ter que ir para a rua distribuir folhetos, né? Rafa, deixa eu fazer o Todeschini e o Schimmer. Vocês querem fazer uma demanda para o Lorenzo? Vocês querem fazer uma pergunta para o Lorenzo? Não? Vocês têm alguma pergunta para ele? Lorenzo, eu tenho uma pergunta. Lorenzo, how do you feel about when you start to knowing that in Europe, in other countries, they begin to start to understand what has happened here in Brazil, and how do you feel about this moment now that we're living? Do you feel that something can change in Italy and all over the world when
they start to understand what is happening here in Brazil with Elon helping us to show the world about what is happening. Eu vou traduzir rapidinho, só para o pessoal que está acompanhando. Eu perguntei para ele se ele acha que como é que ele se sente em relação ao Elon Musk trazer para o mundo o que está acontecendo no Brasil e se vai acontecer alguma mudança, se ele acha que vai acontecer alguma mudança com isso. Thank you for your very interesting question. I would say that conservatism and identitarian politics are rising all over Europe. This is a reaction against the terrible agenda imposed upon us by the European Union, by Brussels, by bureaucrats. This is the reason why some form of the so-called right-wing populism is spreading anywhere in my country, in other countries like France, Germany, Austria, United Kingdom as well. So we are seeing that common people which feel excluded by politics and finance, the support Musk, the support those politicians I mentioned before. And this is an important signal to notice because on the 8th and the 9th of June, we are voting for European election. This is a very important election which involves over 200 million citizens in the European Union. And according to the latest polls, right-wing parties and conservatives are not gaining a majority, but are growing in seats. Traduz pouco, Rafa. Ok. Ele está dizendo... Ele disse que... Pode falar. Desculpa, perdão. Não, pode traduzir. Pode ir, Todeschini. Não, ele disse que a maioria das pessoas já está começando a entender. Vai. Continua. Posso falar? Pode falar. O Lorenzo disse que a maioria das pessoas já está começando a entender o que está acontecendo, né? Lorenzo, sono italiano, ma io non parlo niente. Capisco? Então, vou trazer em português e speak in English with you. Então, ele disse que as pessoas estão começando a entender o que está acontecendo, né? As pessoas comuns, assim, né? E que isso é bom, né? Está acontecendo de uma maneira positiva. Acho que, resumindo, é isso, tá? Pode continuar, Lorenzo, por favor. Rafa, você quer fazer uma pergunta para o Lorenzo? Keep going, Lorenzo. No, keep going. Or maybe you want to continue, or maybe Rafa, you want to make... I can ask another question. Rafa, Yeah, basically, I was answering to your question, and I would say, yeah, people are acknowledging the truth. They do not trust anymore mainstream medias. As pessoas elas estão se inteirando do que está acontecendo. Eles não confiam na mídia principal. É o mesmo que acontece no Brasil. Tá, que coisa. Okay, that's basically whole. Yeah. Rafa, it's your time, huh? Lorenzo habla espanhol, huh? Porque Rafa is in Córdoba, Spain. But let's keep in English, vai. Okay, Lorenzo. As you know, Giorgia Meloni, she changed her speech regarding of everything regards a globalism. We know it's an establishment. Sometimes we have to keep going, try to be clever related to what's going on because it's difficult because it's a big system. What do you think about her plans or her behavior, her future plans? Because I understand her. In the Bolsonaro suffering a lot that in Brazil, but do you think she's gonna keep her essence, or she gonna change her political thoughts related to European Union, immigration, gender ideology? You know what I mean? Do you understand? Yeah. Deixa eu só traduzir a pergunta do Rafa, gente. Deixa eu só traduzir a pergunta do Rafa. É um questionamento muito feito até próprio aqui na Itália, né? Porque uma coisa é o seu discurso durante a campanha, e fica a lição aí para você, hein, Todeschini. Uma coisa é o discurso durante a campanha, outra coisa é quando chega no poder. Então, o Rafa está perguntando
por que a Meloni mudou e se ela vai continuar mudando, qual vai ser a postura da Giorgia Meloni, conservadora, primeira-ministra da Itália, em relação a algumas questões, porque na campanha ela falou uma coisa e agora que chegou ao poder ela está agindo um pouco diferente. Então essa é a pergunta. Vai, continua, Lorenzo, por favor, Dai. Thanks, Raphael, for your question. Giorgia Meloni understood a very fundamental truth, that making the opposition to a government is much different than governing a nation. She's not a populist, as mainstream media label her. She's a conservative leader who is facing an unprecedented situation, a world crisis, a war between Russia and Ukraine, a war in the Middle East, a war as far as international commerce is related. She's not changing, as the opposition is saying, because she's trying to make a difference in the current scenario. O Lourenço disse que a Giorgia Meloni ela não é uma populista. É muito diferente fazer oposição do que ser o governo. E ela não está mudando segundo o que a oposição falou. Ela simplesmente... nós, os brasileiros, a gente entende como isso funciona, porque é um esquema. É um esquema que tem que fazer concessões, porque isso tem sido dominado por anos, principalmente na Itália, que sempre foi um país comunista. O deep state, o establishment italiano é muito comunista, cara. Você vai nas universidades, você vai nas comunas, na prefeitura da comuna, aqui é muito comunista. O deep state italiano, o establishment italiano, é muito aparelhado. Você não consegue fazer o que você quer. Por exemplo, em relação a gente tem uma ilha aqui na Itália que se chama Lampedusa, né? E ali é onde chegam os barcos. A promessa dela era tirar os imigrantes, mandar eles de volta e afundar os barcos. Os juízes não deixaram. Então você tem também... I'm not sure if you follow me. I'm just, Lorenzo, I'm talking about the situation in Lampedusa, and I'm explaining that Giorgia Meloni just is not able to do everything that she wants sometimes here in Italy, right? So, ok. Deixa o professor Todeschini se despedir. Sim. Obrigado. Todeschini, fala da sua... Fala um pouco, você é pré-candidato a vereador em Porto Alegre pelo PL. Fala um pouco disso antes de você se despedir da gente. Tá, valeu. Primeiro, pessoal, obrigado de novo, tá? Pela oportunidade. Grazie mille, Lorenzo, por estar com nós. Então, obrigado por vocês me favorecerem esse momento de fala. Eu acho que isso é muito importante, que a gente faça essa integração internacional. Até eu não fazia ideia quando o Rodrigo Schirmer me convidou, que seria assim tão, como é que eu vou dizer, rico culturalmente. Então, agradeço por esse espaço. Acho que falar de mim é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, porque eu não sou político, eu não sou um ente político, eu vivo a política como uma pessoa que gosta, comenta e não aceita cerceamento de liberdade, de fala, que é o que vem acontecendo conosco. Então, eu deixo assim, para quem quiser me conhecer, tem minhas mídias sociais ali, @GuiTodeschini. Eu acho que essa questão, que eu vou comentar rapidamente o que estava sendo falado aqui, essa questão dela ter mudado ou não, né? A primeira-ministra, né, se não me engano. Exato. Eu acho que toda situação e oposição, ela sofre diferenciação, fora o Bolsonaro, que nunca mudou. Ele sempre agiu como se a oposição fosse mesmo estando no governo. Ele sempre foi muito enfático, né? E visceral. Mas, no geral, na política isso acontece. O que a gente tem que fazer? Cobrar para que não seja adormecido no momento que a pessoa entrou lá naquele mundo, né? E é isso, pessoal. Acho que falar de mim, eu deixo esse espaço aberto quando vocês quiserem me convidar. Eu vou estar aqui, eu quero que as pessoas avaliem quem eu sou através do olho delas aí.
não gosto de falar de mim, não vou falar de mim. Então é isso aí. Queria agradecer novamente e dizer que está toda a minha família me esperando aqui para almoçar. Deixei eles tomando um chá de banco. Desculpa. Maravilha. Aqui a minha noiva, a Ricieli, está me esperando aqui, minha sogra, Ivana, e meu sogro Márcio, que estão aqui sentadinhos. Vou dar um oi aí, pessoal. Todo mundo sentado me esperando para almoçar. Tá, pessoal? E conservador é isso, cara. É família, simplicidade e nunca abandonando a luta. Tá? Obrigado por vocês terem me convidado. Volte mais vezes. Estou aí e contem comigo. Volte mais vezes. Un abrazo. Ciao. Lorenzo, solo per capire, no? Todeschini, come posso dire, candidato a, come posso dire qua in Italia, non è il capo della comune, per quello, come posso dire, consigliere comunale. Esatto, consigliere comunale, proprio così. In Porto Alegre, no? È una grande città del Brasile dove c'è tanti italo-brasiliani lì. In quella... eu estava explicando pro Lorenzo o que era o Todeschini. Schimmer, você quer fazer uma pergunta para o Lorenzo? Porque o Lorenzo também tem que partir. Hein? Eu falei 15 minutos, 10 minutos. Eu falei que eram 2 perguntas e a gente já fez 5. Ma vedi come ci sono il brasiliano? Ha detto 2 domande, già fatto 5. Vai, faz a última, Schimmer. Professor Schimmer, vai. Faz a última pergunta pro Lorenzo, vai. Lorenzo, prazer tê-lo aqui conosco, né? Um abraço. E o que eu queria perguntar é como é que está esse movimento da direita, esse movimento conservador na Itália aí? Já que você falou que eles invertem a lógica, né? Que como aqui no Brasil a Giorgia Meloni e o Salvini eles são considerados se aproximando do fascismo, e o Lula e a esquerda aqui no Brasil são os democratas e os salvadores. Como é que tá o movimento está crescendo? A gente pode ter uma esperança aí na Itália? Well, do you need translation or do you think? I understood everything. Yeah, you're polyglot. Maybe you can translate after my speech. No, okay, fine. Thank you, Professor, for your question. It's basically asking about the conservative movement here in Italy, right? So, yeah. Okay, conservatism is living a very positive season in Italy because they are currently governing our nation. There are 3 parties which have different platforms. There is a liberal and Christian Democrat party, Forza Italia, Berlusconi's party. We have a national conservatives and patriotic party, which is Brothers of Italy, Meloni's party. And we have Salvini's League. These 3 parties are governing. They have widespread support among population, and conservatism is growing up after decades where the right was a majority in my country, but couldn't govern because of the Democratic Party and the left intrigues, let's say that. I will say that Meloni leadership is stable. She is a very determined leader. Salvini is facing up some difficulties also due to this process when he was Ministry of the Interior. But let me translate. Quem está governando são 3 partidos, o do Salvini, o Berlusconi e outro que eu não peguei. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, do Salvini. Sim. Esses 3 partidos estão governando a Itália, e a Meloni, ela é stable, ela é muito estável, ela é bem firme no que ela tá fazendo. A maioria da população, a gente vê como no Brasil, a maioria da população é conservadora, só que eles os políticos conservadores não podiam governar por o que é o mesmo que a gente vê no Brasil, pela mesma situação do establishment, mas só que eles continuam firmes, assim, e quer queira ou quer não, com dificuldade está trazendo frutos, né? Go on, Lawrence. And the center-right has a very unique characteristic, a very peculiar feature. It was founded back in 1994 and never changed its structure. There are 3 parties which are complementary in values,
but they complete themselves and they can always govern when together. Uhum. Vai, traduz. Ele falou sobre o centro-direita. Eles foram fundados há muito tempo, eles não mudaram a estrutura dele, e eles sempre estão se complementando. They are complementing themselves between the necessities. Eles estão se complementando, se estruturando, se ajudando a isso, né? Deixa eu só fazer um adendo. Aqui na Itália, gente, é diferente um pouco da América e do Brasil. Não se usa tanto o termo. Agora, com a Meloni, começaram a usar o termo conservador, mas não se usa tanto conservador. Aqui é centro-direita ou esquerda, sinistra. Não se fala tanto conservador, não se fala tanto libertário. O Lourenço Sancio, ele é mais um libertário propriamente dito do que um conservador, como eu. O Lourenço é um grande fã do Milei, o Lourenço. O Milei vem aqui, gente, é o convidado da Giorgia Meloni, agora no encontro do G7. G7 é a Capri ou Aroma? Não me recordo do Vessarebe. Capri. A Capri, sim, é numa ilha que vai ter o encontro do G7 e a Meloni convidou o Milei. Então, esses termos libertários, liberal ou conservadores não são muito usados aqui na Itália. Aqui eles falam centro-direita, que é a direita, que é a destra. Secondo me é destra, não é? Não capito bem porque centro-destra, porque secondo me é destra. Para mim é direita. Só que eles não vão falar conservadores. Agora, com a Meloni, muito por causa das eleições europeias, que ela representa os conservadores europeus, está se usando um pouco mais o termo conservador, mas não se usa tanto como no Brasil e na América, esses termos conservadores, libertários. Isso está chegando agora aqui na Itália. Lorenzo, la última domanda, giuro, la última, dopo ti lascio andare. Cosa pensi che si può succedere in questa elezione europea? 9 de junho. A gente vai ter as eleições europeias aqui em 9 de junho. Muita gente tem esperança de tirar esse pessoal da von der Leyen do poder lá em Bruxelas. Crede que se pode haver um cambiamento, que se pode andar via com essa gente de la von der Leyen e toda essa gente ali? Cosa te pensi di questa elezione europea? Giorgia Meloni wants to be the queen maker of this European election. According to the recent polls, her party, the Conservative and Reformers, which stands on the right, is the European group which will grow the most in seats. Massive growth is given also for Identity and Democracy, Salvini's group, which hosts Alternative für Deutschland, Marine Le Pen, Rassemblement National, and others. I would say two last things before leaving. The first one, I hope that the European Popular Party will watch closer to its right rather than to the left and to the green, because they govern badly. They imposed sanctions, new laws, an overload of bureaucracy. We must invest in individual freedom, less bureaucracy, less immigration, less taxes. This is the direction Meloni wants to take for the next European election. I hope she manages to do that. The last thing I'd like to do is the center-right in Italy and other conservative movements all over the world must focus more on freedom rather than social protection. Traduz um pouco. Ele disse que a Giorgia Meloni ela quer ser a liderança de tudo isso, que para arrancar a Úrsula lá do Parlamento Europeu, para dar mais ele quer mencionar duas coisas. Uma dessas é mais liberdade contra porque eles estão tirando as individualidades em nome de mudanças climáticas, em nome de ameaça à democracia, todas essas coisas. E é menos social
o tal socialismo e mais individualidade, menos taxas, que são os impostos. E the last one, you said? Yeah, the last one, conservative parties need to focus on meritocracy, individual freedom, needs to free the best energy we can do from an economic point of view. After the world economic crisis, many on the right keen on too much about social protection, which is important, of course, but security couldn't exist without liberty. Ok. O Lourenço disse que tem que ter uma ênfase muito maior na meritocracia, porque no passado sempre foi assim. Agora, eles querem mudar tudo isso em nome de política. Essas políticas socialistas que contaminaram o Ocidente, você está vendo através das universidades. Lourenço, thank you very much for your to join us. I really appreciate. Let's talk later because we can record a chat together, and later on I will post in our YouTube channel. Thank you very much. Certo, Lorenzo, Thank you for grazie mille, è stato un piacere. Ciao Lorenzo, Bye. grazie.